Aqui a gente vai utilizar uns slides do Tetsu Sakamoto, que preparou essa aula em cima de uma aula que era dada pelo Rafael Guedes, e o pessoal que trabalha comigo, que me ajuda com essa aula aqui. Então, vou aproveitar os slides do Tetsu Sakamoto e passar para vocês. Então, ele faz um breve roteiro sobre a filogenia molecular e como se constrói uma árvore, né? Então, vamos lá. O que é filogenia? É o estudo das relações evolutivas entre grupos de organismos. E é semelhante a uma árvore genealógica. Tem uma brincadeira aqui. Então, ela vai ser mais ou menos como as famílias, mas aplicada às espécies ou entidades taxonômicas, né? A gente fala que as folhas são chamadas OTUs, e no caso aqui são mais famílias de organismos, né? Os primatas, os crocodilos, os pássaros. E aí tem essas entidades aí, tem o nó ancestral, né, que agrupa esses organismos, né, a entidade dos ramos, que fazem a condução da árvore, né, e a raiz. E então a gente trabalha com essas entidades, raiz, nós ancestrais, ramos e folhas. Você pode representar ela de vários jeitos. Na verdade, é sempre a mesma árvore aí, né? O A é o cara mais antigo, depois aparece uma distinção, o B para cá e o C e o D para lá, depois o C e o D se separam. Então, tem várias representações. Quando você tem muita coisa para mostrar, essa aqui acaba sendo melhor para colocar num trabalho científico, acaba ficando um pouquinho mais compactado. Eu não gosto muito dessa, eu gosto mais desse daqui, mas cada um pode gostar do que quiser. Então, assim, a filogenia ela foi estudada por dados morfológicos há muito tempo, crânio, dentição, e em alguns casos não dava para estudar por aí, então se usava muito o desenvolvimento embrionário também, né? Agora, mais recentemente, os dados de sequências são tão bons que eles vencem agora na preferência da galera para poder falar de filogenia. Então, você tem bancos de dados enormes e muitos organismos já podem ser estudados ao mesmo tempo com sequências, né? Para que fazer filogenia, né? O estudo da relação dos organismos, né? Serve para você auxiliar a sistemática. Quando você faz árvore de espécies, você pode agrupar os animais, né? E você pode datar os eventos também. Com uma filogenia, você consegue calcular um relógio molecular e saber desde quando alguma coisa existe, né? Se foi na época dos dinossauros, se foi no Carbonífero, no Triássico, então. E a nível de gene, você consegue ver o comportamento do gene. Se for um gene muito representativo da evolução daquelas espécies, você até pode ter uma inferência sobre a árvore das espécies. Mas quando você estuda gene, você quer saber o comportamento dele, né? Se ele se diferenciou muito durante uma etapa, etc. E também você consegue agrupar famílias gênicas. Quando você olha uma árvore filogenética, é o melhor jeito de você saber, esses genes são de uma família e o ramo vizinho é uma outra, né, é um outro membro da família. Então, a gente costuma muito estudar o parentesco entre genes olhando filogenia. A gente vê assim, homem, orangotango, chimpanzé, camundongo, boi, peixe. Aí a gente vê no outro ramo esses carinhas iguais. Então a gente conclui que a gente tem dois genes, um em cima e um embaixo, entendeu? Filogenia passo a passo, né? Você precisa de um alinhamento múltiplo, tá? Então tem vários softwares para alinhamento múltiplo. A gente vai mostrar dois na aula. E aí, a partir do alinhamento múltiplo,
tem umas lógicas que fazem com que as distâncias entre cada neguinho aqui do alinhamento se transformem nessas distâncias aqui pequenas ou maiores para poder criar a árvore, né? Então a gente vai usar sequências de organismos viventes, né, para tentar inferir como que eles se separaram ao longo da evolução, para inferir a relação evolutiva entre as sequências usadas, né? Claro que você precisa ter pelo menos 3 sequências para poder fazer uma derivação de uma árvore, e elas precisam ser homólogas. Você precisa ter um blast, por exemplo, indicando que elas são parentes, né? Se você colocar uma sequência muito diferente aqui, né, no programa que faz o alinhamento múltiplo, ele já vai ficar todo engraçadão aqui, porque veja que tem umas partes aqui que não são exatamente iguais. Então, se colocar sequências não relacionadas, vai zoar tudo, porque ele vai tentar alinhar coisas que não são da mesma família, aí é uma desgraça. Então, por falar em homologia, a gente vai falar muito aqui de ortologia, que é um gene que faz a mesma função no homem, no cachorro e na rã, porque eles têm uma origem comum, né? Na verdade, a gente fala, tem a mesma função, mas o que a gente sabe é que eles têm a mesma origem comum, que são os ortólogos. E é claro que quando você tem uma duplicação desse gene, na linhagem humana, por exemplo, a gente tem esse nome, parálogos. Eu não sei se a gente vai ter parálogos no nosso exercício de hoje, mas às vezes a gente faz uma árvore filogenética onde todo mundo tem um ortólogo só, e, por exemplo, o homem tem 2 genes, né? Eles seriam parálogos. Se eles estão agrupados numa árvore com um monte de ortólogos e eles estão lá, 2 sequências humanas, é uma duplicação daquele gene, né? Então, é uma paralogia. O estudo de caso que a gente vai fazer envolve 2 enzimas, acetato sintase e serina piruvato aminotransferase. Vem de um trabalho nosso, do Rafael Guedes, que originalmente fez essa aula para nós, e então esse cara aqui está na biossíntese da valina, isoleucina e leucina. Aqui você tem, deixa eu olhar melhor aqui, a isoleucina, a valina e a leucina. Só que essa via aqui já não existe mais na gente. Ela existe nas plantas, nos fungos, mas a gente perdeu essas enzimas todas, a gente não consegue sintetizar esses caras. O humano não tem, mas boi e outros animais têm ainda essa enzima aqui. Nós vamos estudar uma enzima que faz parte de uma via, mas a via não existe mais. Vai ser muito louco. O que essa proteína está fazendo nos animais se a gente não tem mais a via, né? E a gente vai estudar também a biossíntese de glicina, usando uma das enzimas dela, e essa via ocorre em todos os eucariotos, portanto, existe em animais, portanto, é uma enzima que existe na gente, e a via existe na gente, né? São aminoácidos não essenciais, a gente consegue fabricá-los. Bom, alinhamento, a gente teve aula sobre alinhamento local versus global, e também, quando ele é par a par, ele simplesmente trabalha melhor. Agora, quando ele é múltiplo, ele tem que fazer uma hierarquia. Alguns dos alinhamentos múltiplos, eles começam par a par e vão adicionando os outros até fazer um alinhamento múltiplo, né, e global, isso que a gente vai utilizar. Então, múltiplo seria quando é 3 ou mais, né? Ele tenta maximizar o número de aminoácidos, no nosso caso, que ocorre na mesma posição relativa em todas as sequências, né? Então, ele compara as sequências e mostra os aminoácidos nas posições relativas. Então, por exemplo, se uma das proteínas tiver um gap, ele vai, né, uma falta de um domínio, ele vai colocar um tracejado em todas as outras ali, quer dizer, vai colocar
se tiver um gap, ele vai colocar um tracejado lá para representar que aquela proteína perdeu aquele pedaço que as outras têm. Então, ele insere gaps para poder fazer esse alinhamento ficar melhor, e vocês vão reparar na aula que entre o prank e o muscle, o jeito de inserir gaps é um pouco diferente, né? Por isso que a gente às vezes prefere um ou outro. Então, alinhamento múltiplo de sequências, você pega as sequências e só coloca elas assim, uma em cima da outra, e aí depois você faz um exercício de tentar colocar os caras nas posições, tá vendo? Então, aqui teria tido uma inserção de um Y, aqui teria tido uma deleção desses pedacinhos, né? Então, você arruma de tal jeito a maximizar os caras que são mais ou menos iguais, ou essas prolinas e tal. Então, é isso aí que o software de alinhamento vai fazer. A gente vai usar muito o Muscle e o Prank, mas o Clustal também é muito bom. Todos esses daqui são muito legais, mas a gente vai usar o Muscle, e por causa de alguns probleminhas que o Prank resolve, a gente vai mostrar como usar o Prank. Construção da árvore filogenética. Tem vários métodos, né? Que é o PGMA, Neighbor Join, evolução mínima. São métodos propostos para você ir agrupando primeiro os irmãos, depois os primos, depois os primos mais distantes, né? Até você formar a árvore. A gente vai usar Neighbor Join hoje, né? Mas tem também métodos de máxima parcimônia, que procura pela topologia que tem o menor número de substituições, porque seria o caminho mais simples para você chegar no resultado final, né? Então, o caminho mais simples sempre tende a ser mais correto. A máxima verossimilhança procura por uma topologia. Topologia é o jeito de desenhar a árvore, né? Que tenha a melhor adequação a um determinado modelo de substituição. Por exemplo, se você vai trocar A por G, é mais fácil do que trocar A por T e A por C, né? Então, você tem umas regras de mutação e a máxima verossimilhança tenta se ajustar a isso. A inferência bayesiana, como é bayesiano, ela tem umas variáveis escondidas que ele tenta adivinhar o peso nessas coisas. Eu só vou falar que a inferência bayesiana geralmente demora muito mais para rodar, então a gente não tem condição de mostrar ainda. Então, a forma mais simples de filogenia, a gente tem aqui 3 sequências, elas são por acaso do mesmo tamanho, essa aqui tem um T aqui tem um T ao invés de G, né? Então, quando a gente compara a 1 com a 2, a 1 com a 3 e a 2 com a 3, a gente vai ver que tem essas diferenças aqui. Então, aqui está uma tabela de diferenças, que na aula a gente vai usar uma tabela mais sofisticada, que seria a tabela de distâncias. Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer a filogenia, depois que tem o alinhamento múltiplo, é analisar quantas diferenças uma tem contra a outra, né? E aqui, por exemplo, a sequência 1 com a 1, a 2 com a 2 ou 3 contra a 3, obviamente, não tem diferença nenhuma. Agora, repare que a 1 com a 2, ela tem 2 diferenças aqui, né? A 2 com a 3 tem 4 diferenças aqui, né? 1, 2, 3, 4, né? E a 1 com a 3 tem 4 também, né? Então, com essas distâncias, você vai fazer o seu esquema aqui. Então, quais são as mais parecidas? A 1 com a 2 e a 2 com a 1, né? Então, você agrupa elas aqui. Aqui tem duas distâncias, né? Então, meio e 1 no caso, você simplificou as distâncias para o mínimo, então essas duas estão basicamente aqui, meio e 1, né? Aí depois você tem 4 distâncias entre a 3 e as outras, então tem 4 distâncias entre a 1 e a 2, então você coloca 4 tracinhos e faz isso aqui. Claro que o programa vai fazer com muitas regras, né, e tal, não dá para você entender ele todo, a não ser que você entenda muito mesmo. Então, conforme você tem múltiplas mutações, você vai tendo uma saturação da sua distância genética, né? Bom, o mais importante quando você olha para a árvore é você não se assustar com a topologia delas aqui. Na verdade, a topologia é a mesma, é que elas estão desenhadas
de uma maneira diferente, né? Então, aqui a gente pergunta, qual a diferença entre essas duas árvores? Veja bem, o A e o B são os caras mais próximos, e aí tem um cara C aqui, né? Aí depois tem esse ramo H, que junta ele com esse I, que é o D mais E, né? É mais ou menos a mesma coisa. E tem um cara que é um grupo externo, que é o F, né? Então, nunca se assuste com essa topologia. A gente vai ver no nosso programa que se você clicar nesse ramo aqui e mandar inverter, esse cara vem para baixo, esse cara vem para cima, né? Então, aqui, por exemplo, se você clicar nesse ramo aqui e mandar inverter, o F vem para baixo, já fica assim, né? E aí, se você quiser mandar esses caras para cima, você clica aqui, manda girar, então ele gira. Então, assim, a gente consegue ajustar as árvores do jeito que a gente quer. Então, tem diferença entre essas árvores aqui, ó, o Pine e a Rose estão aqui juntos, aí depois vem o Fern, depois vem o Moss. A mesma coisa, tá? Então, assim, sempre veja que a árvore pode ter jeitos diferentes de ser escrita, mas o que importa é, saindo da raiz, o que está acontecendo, né? Então, esse tipo de coisa aqui é uma árvore enraizada, né? Então, você supõe que a evolução veio daqui e aconteceu isso aqui tudo, né? Para isso, você pode ter, por exemplo, se você estiver trabalhando com animais de terra firme e aqui for um peixe, aí você fala assim, eu vou enraizar pelo peixe, né? Então, porque você imagina que primeiro veio o peixe, depois conquista do ambiente terrestre, aqui vaca, boi, ovelha, aqui coelho, camundongo e homem, né? Por exemplo. Então, assim, aqui a árvore vai fazer a filogenia para você, mas você vai ter que escolher quem que é o organismo raiz, tá? Você tem que saber um pouco da biologia do negócio. Agora, essa árvore aqui, ela já não é com raiz, você não sabe onde está a raiz, então, assim, é mais seguro representar desse jeito se você não tiver a mínima ideia de quem é a raiz da árvore. Bom, então, basicamente, a gente vai seguir o roteiro da aula e, como vocês sabem, né, o importante aqui vai ser habilitar vocês a fazerem uma árvore igual um dia que vocês precisarem, tá? Então, vocês vão ter que buscar os ortólogos, existem bases de dados como o KEGG e tal, que já tem os ortólogos lá, né? Mas você pode buscar os ortólogos com um BLAST com muita restrição de fator de Value, né, para pegar só os ortólogos e pegar essas sequências e fazer uma árvore. Se você estiver interessado na evolução de um gene, aquele gene que você vai usar. Se você estiver interessado na evolução de espécies, você vai ter que fazer uma árvore com muitos genes. Uma coisa que se faz para ser tecnicamente rápida é você pegar os genes mais conservados das espécies que você quer estudar e fazer uma proteína esquisita, fazer uma linguição, juntar a sequência de umas 10 proteínas, por exemplo, e fazer um proteinão daquelas espécies que você quer estudar. E aí, a árvore que for sair já é uma árvore média entre aqueles genes todos, tá? Agora, existem outros softwares que são mais elegantes, onde você faz as 10 árvores e aí ele faz um consenso daquelas 10 árvores daqueles genes para poder fazer a árvore das espécies. Eu vou contar para vocês que em tempos de bioinformática, lá no nosso laboratório, o Tetsuo Sakamoto pega todas as proteínas de todos os organismos, cria os grupos de ortólogos e faz uma árvore de espécies com todos os genes de todos aqueles organismos, né? Porque, assim, o tempo computacional para nós já não é mais tão problemático, a gente usa clusters, né, de autoprocessamento, e a gente consegue fazer uma árvore de espécies com todas as proteínas dos organismos, né? Inclusive, até se eu tiver tempo, vou contar para vocês na aula que a gente não acredita mais em árvore, a gente faz uma rede entre os organismos, né? Vou mostrar isso para vocês depois. Então, vamos ficando por aqui, parando essa gravação, e é um pouquinho de teoria para vocês já irem se preparando para a aula.